Então, mais uma vez, pessoal, bom dia a todos. Agora nós vamos ter a nossa segunda palestra do dia, que será ministrada por João Rangel e é intitulada Empreendedorismo na Faculdade. Gostaria de convidar o palestrante para darmos início à nossa palestra. Tudo certo? Podemos começar? Bom dia, me ouvem com clareza? Bom dia, tudo certo. Apareceu o vídeo, aí falta só carregar a apresentação. Perfeito. Seja muito bem-vindo, João Pedro Rangel. A gente agradece muito a sua presença na nossa jornada de hoje. Eu gostaria, antes de você iniciar a sua palestra, de apresentar o seu currículo. João Rangel é discente do curso de Odontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. É bolsista de iniciação científica, CNPq, fundador e diretor-presidente da Elísimo, empresa júnior de odontologia da UFRN. Possui interesse pela área de cirurgia bucomaxilofacial e por gestão e empreendedorismo na odontologia. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, João Pedro, e é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco na nossa jornada. Pode iniciar a palestra quando quiser. Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui no evento hoje, né? É muito bom sempre que a empresa traz uma oportunidade de conhecer novas pessoas, né? Participar de eventos e falar mais sobre esse assunto que, para mim, tem sido um prazer, né? Fazer parte de algo tão inovador na área da saúde. Então, como a Sabina falou, né? Eu me chamo João Pedro Andrade Rangel, eu sou acadêmico de odontologia, né? Eu estou no 7º período aqui na UFRN, Rio Grande do Norte, vizinho aí a vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o empreendedorismo na faculdade, né? Mais especificamente do movimento Empresa Júnior e como a gente conseguiu envolver a odontologia nisso, né? E aí, primeiramente, eu queria apresentar aqui para vocês, né, a minha segunda casa. Esse aí é o departamento de odontologia, lá da UFRN. E o curso de odontologia aqui na UFRN é uma grande referência, né, a nível nacional e internacional também. São formados no corpo docente por professores, né, pesquisadores renomados, referências nas suas áreas, né? E a formação aqui, eu realmente não tenho nada a reclamar. É uma formação técnica, né, científica, humanizada, de excelência. E aí, uma coisa que é necessário enfatizar é que dentro desse curso aqui na FRN, que tem um carga horária de 4.350 horas, obrigatórias, né, no caso, as matérias que a gente tem que pagar para se formar, uma delas é de odontologia legal e orientação profissional, né? Essa matéria ela tem 60 horas e dentro dela a gente fala de 2 tópicos, né? Ela é lá no 9º período e dentro dela que a gente fala um pouco, e aqui o acadêmico aprende um pouco sobre gestão, sobre marketing, sobre ética, sobre precificação, né? Então, são tópicos que são essenciais para alguém que vai sair para o mercado de trabalho, né? E que na área da saúde muitas vezes ele é um pouco deixado de lado, né? Na faculdade aqui na FRN, creio que na grande maioria das federais, pelo menos, o curso de odontologia e também creio que outros cursos de saúde têm uma formação voltada para o sistema público, né? Uma formação generalista, o que não é errado, né? Mas que às vezes faltam meios para a gente aprender e aprofundar alguns outros tópicos relacionados principalmente a essa área de trabalho, realmente, né, que é o mercado privado, né, que muitas pessoas vão trabalhar nele. E aí, o que acontece é que, às vezes, muitas vezes, né, frequentemente, o acadêmico, ele se forma como cirurgião dentista e ele sai do curso sabendo pouco, quase nada, sobre como gerir um negócio, como ser um empreendedor, como precificar o serviço dele, a hora clínica dele, né? E aí ele sai para esse mercado sem ter plena noção, né? E é um mercado competitivo, né? Hoje em dia aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, né, na capital, nós temos 4 faculdades de odontologia, né, formando todos os anos aí cada vez mais dentistas, tornando o mercado
cada vez mais competitivo, né? E também ele sai para o mercado num cenário em que a sociedade não vê a odontologia como saúde, e sim como estética, ou quando aquele profissional que vai quando tem dor, né? Hoje em dia, o que a gente mais vê sobre odontologia é sobre harmonização, sobre lente de contato, né? E aí as pessoas não têm essa noção, né? E isso acaba gerando um cenário de desvalorização da figura desse profissional, né? E aí, frequentemente, o profissional ele acaba, para se inserir no mercado, se rendendo a, enfim, o que ele tem acesso, né, para gerar um nome, né? A exemplo disso, a gente tem os planos de saúde, os planos odontológicos, né? As clínicas populares, e isso é uma grande dificuldade, né, para o recém-formado. Afinal, como é que ele vai montar uma cartela de clientes, né, digamos, ter seus pacientes e gerar um nome para si mesmo, se ele não tem exata noção disso, enfim, os meios para isso. E aí, eu trouxe essa tirinha aqui, né, porque ela é bem engraçada, né? O rapaz do concerto fala, né, que vai cobrar X pelo serviço dele, e o plano paga apenas R$15, né, para o dentista, pela formação tão cara dele, né? Afinal, o curso de odontologia ele tem um custo envolvido mesmo na federal, em materiais e etc. Então, eu estou só montando esse contexto, né, para ilustrar qual é a importância da gente falar desse tópico, né, ainda dentro da faculdade, né? Aqui eu trouxe uma tabelinha de um artigo, né, de Saliba e colaboradores, que mostra justamente como é o repasse dos valores para o cirurgião dentista, numa média, né, dos planos odontológicos, frente ao que é estabelecido pelo Conselho Federal de Odontologia, por procedimentos, né? E a gente vê que os planos eles retêm grande parte, né, como uma média aí desses valores. Então, o cirurgião dentista ele não é valorizado como ele deveria ser assim, no mercado, e aí essa cultura é prolongada, proliferada, no caso, como pela própria comunidade, né? Afinal, o paciente vai até ele faz um orçamento, e aí ele acha caro, ele não entende o valor daquilo, e ele fala, minha contenção quebrou, mas meus dentes não estão se mexendo, então eu vou ficar sem usar. E é isso, né? Ele só vai atrás quando ele vai sentir dor, quando ele vê uma necessidade estética, quando ele precisa arrancar um dente, ele vai achar alguém que faça por menos. Isso é normal, é apenas normal. E aí, a parte mais fácil de ser um dentista é sentar na cadeira e realizar um procedimento, né? Essa frase, eu não sei quem é o autor, mas é só para mostrar que realmente a gente sai da faculdade sabendo fazer os procedimentos. Nossa formação acadêmica, eu creio que na UFC também, né, é uma faculdade que eu não conheço muitas pessoas daí, mas já ouvi falar muito bem, tenho certeza que é uma formação de excelência também, mas que nós saímos como excelentes cirurgiões dentistas. Mas o cirurgião dentista também é um vendedor, ele tem que ser um gestor. Afinal, ele precisa saber gerir o seu próprio negócio, a sua imagem e precificar o seu serviço para poder se valorizar, né? E aí, é aí que entra, né, agora a parte que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, que é sobre o movimento Empresa Júnior, né? Para quem não sabe, né, o movimento Empresa Júnior tem como missão formar, por meio da vivência empresarial, lideranças comprometidas e capazes de transformar o país em um país empreendedor, né? O Brasil empreendedor. Então, a Brasil Júnior, né, é como se fosse uma grande federação, né, de pessoas, né, de acadêmicos, formadas só por acadêmicos, ou pessoas que já passaram por empresas juniores, que tem como objetivo fornecer serviços especializados em suas áreas específicas, né, para o mercado sênior. E aí, dentro da Brasil Júnior, que é o que engloba todos os estados, né, do Brasil, temos a RN Júnior, que é aqui a secção do Rio Grande do Norte, digamos, né, que é responsável pelas empresas do Rio Grande do Norte, né, que não abrange só a UFRN, né, qualquer outra universidade pode criar uma empresa júnior.
E aí esse movimento ele tem um impacto muito grande no Brasil, dentro das faculdades e no mercado também, né? Eu trouxe essa imagem lá do site mesmo, né, da Brasil Júnior, que para mostrar esses números, que eu achei muito interessantes, né? São mais de 1.500 empresas juniores, de mais de 300 instituições, né? Então, que já geraram mais de 40 mil soluções, ou seja, contratos fechados, né? Negócios, são serviços prestados, né? Formas que já impactaram o mercado, né? Com um faturamento de mais de 70 milhões. Então, todo ano, esse movimento ele gera muito dinheiro e todo esse dinheiro é reinvestido na educação dos alunos envolvidos, né? As empresas juniores são instituições sem fins lucrativos, ou seja, nenhum aluno está ganhando dinheiro com isso, né? Assim, para o próprio bolso. Então, tudo que a gente consegue, né, através do nosso serviço é reinvestido para a educação. Como a gente pode melhorar o serviço, a empresa e formar um acadêmico mais completo e preparado para o mercado de trabalho, certo? E aí, falando agora sobre a minha experiência com isso, né? Esse aí sou eu e meus amigos lá na Faculdade de Odontologia, né? Temos aí na foto da esquerda para a direita, né? Lara, eu, Beatriz, Ellen, eu, Beatriz, Arthur e Lara, né? É o meu grupinho da faculdade, né? São eu e mais 4 pessoas. E a gente se perguntou lá em 2021, no auge da pandemia, por que não uma empresa júnior de odontologia, né? O movimento de empresa júnior aqui no Rio Grande do Norte é muito bem consolidado. Existem empresas que faturam na casa dos milhões todo ano, né? Mas a realidade é que a odontologia e a área da saúde como um todo no movimento de empresa júnior ainda é algo muito pouco falado. São poucas empresas que existem, principalmente de odontologia, e eu acho que, assim, nós achávamos, né, na época que era essencial promover esse contato, né? Promover a vivência empresarial na odontologia dentro da faculdade, formar um acadêmico mais completo e promover essa oportunidade de saber mais antes de sair para o mercado de trabalho, né? E aí a gente comprou essa ideia lá em 2021 de fundar uma empresa júnior de odontologia, né? Então, tá aí a carinha de cada um, né? A gente tem nossos cargos divididos dentro da empresa. Eu estou como presidente atualmente, né? E aí eu cheguei para esse meu grupo de amigos com essa ideia, né? E a gente foi atrás e eu montei até aqui uma linhazinha do tempo, né? Para ilustrar isso, que foi bem trabalhoso. Então, o meu objetivo hoje é mostrar isso tudo, né? E quem sabe inspirar alguém aí da UFC a montar a empresa júnior, né, de odontologia aí no Ceará, que eu creio que ainda não existe. Então, lá na pandemia, a gente começou com essas reuniões online, né, para discutir a ideia e realmente criar um plano. Afinal, como é que 5 pessoas iam criar uma empresa júnior de odontologia, né, para fazer o quê? Porque na época a gente também não sabia, a gente não tinha essa noção exata. E como a gente ia fazer isso, né? Uma coisa incrivelmente burocrática. Então, assim nasceu a empresa júnior de odontologia, né? Que a gente denominou de Elysium. Mais para frente eu vou explicar esse nome. Então, com ela, né? Já com a ideia formada, com o nome, a gente teve que começar a pensar numa identidade visual. E aí nasceram as primeiras ideias, né? Nenhum de nós tem muita capacidade, tinha muita capacidade, né, nessa área de desenho, ou, enfim, com experiência, né, nisso. Então, a gente fez esse protótipo e aí foi nascendo a melhor ideia e o que chegou, eventualmente, a ser a nossa logo, né? Então, a Elysium nasceu com esse propósito, né? É uma das 5 primeiras, se eu não me engano, empresas juniores do Brasil, que é federada, né? Uma das etapas do processo de formação lá da empresa júnior, ou seja, a gente tem toda a documentação certinha, né? E a gente é devidamente anexada, digamos, à federação das demais empresas juniores. Passou por todos os processos necessários para isso, e aí a gente conseguiu, com muito sucesso, fazer cumprir essas etapas. E aí, Elysium, esse nome, justamente do dicionário, nessa definição, é um lugar de felicidade plena e de renascimento, né? E aí a gente criou esse significado para nós, que a gente queria tornar a odontologia e
o trabalho dos nossos clientes, né? Esse lugar de felicidade plena, né? E, enfim, revolucionar realmente essa área de atuação, tá? E aí trouxe também nossa missão, nossa visão e nossos valores, né? Nossa missão é fornecer aos clientes serviços e ideias inovadoras no âmbito da gestão empresarial e financeira, né? Dentro da odontologia. Ou seja, esse é o nosso objetivo, né? Por mais que a gente ainda não tivesse um produto consolidado na época, né? O que a gente tinha uma noção do que a gente ia fazer, mas não tinha isso bem formado. A gente tinha apenas a ideia, né? E aí nossa visão, ou seja, onde a gente quer chegar, né? O que a gente quer para o futuro. E é justamente estimular a valorização do cirurgião dentista e ser referência na nossa área de atuação, né? Entre as demais empresas juniores do Brasil e também entre esse mercado, né? Relativo à gestão empresarial na odontologia. E temos como nossos valores, né? Que são os pilares que nos guiam: a inovação, a postura ética profissional, a proatividade, os resultados, trabalho em equipe e respeito, né? E aí, continuando aqui a nossa linha do tempo, né? Como eu falei, foi um processo bem burocrático. Ainda no auge da pandemia, né? A gente já estava começando a melhorar nessa época, né? Lá no final do ano, acho que foi lá para setembro, a gente se reuniu para conseguir fazer nossa assembleia de fundação, né? Para apresentar para o curso de odontologia, né? Frente à chefia do curso, centro acadêmico, coordenador, sobre a nossa proposta, né? A gente fez um documento para poder apresentar, que eventualmente iria para o cartório, né? Afinal, empresa júnior tem CNPJ, né? Tem que ter, e tudo isso envolve um custo. Então, a gente começou a passar por essas etapas, né? Uma a um, e a Assembleia de Fundação foi um marco muito importante nela, né? E aí a gente sempre foi fazendo tudo isso juntos, né? E aí, nesse meio tempo, né? No decorrer de 2021, a gente foi começando a correr atrás do conhecimento, né? Afinal, a gente estava no 5º período na época, a gente estava ainda com noções básicas, né, da odontologia, começando a se aprofundar em determinadas áreas, mas a gente sabia muito pouco sobre o que a gente queria fazer na empresa júnior. E aí, em todo esse processo, a gente teve suporte, claro, né, de assim, outras pessoas, né? Eu gosto de falar para quem eu converso sobre o assunto que eu nunca tive tanto contato com outras pessoas, assim, do Brasil afora, como quando a gente começou com essa ideia da empresa júnior. Eu falei com muitas pessoas de empresas juniores de odontologia, de outras áreas, daqui do Rio Grande do Norte, do Sul, de todos os lugares do Brasil, né? Pessoas do mercado sênior, professores, etc. Então, foi uma oportunidade de networking que eu jamais imaginaria, né, que eu conseguiria com qualquer tipo de projeto dentro da faculdade. Então, a gente começou a ir atrás, né, e também a Federação das Empresas Juniores, né, a RN Júnior, trouxe isso até a gente, auxiliou a gente nesse processo, né, falando quais etapas a gente precisava cumprir, e também ajudando a conectar essas pessoas, né, quem podia ensinar a gente sobre isso que a gente queria prestar. Então, a gente teve diversas reuniões, treinamentos, conversas com pessoas. Aqui tem apenas alguns prints, né, que eu tinha guardado, aí no canto superior esquerdo, esse é o doutor Flávio Ribeiro, ele é dentista e consultor financeiro, né? Ele sabe muito sobre essa área, atualmente ele atua apenas com isso, né? De gestão financeira para dentistas, ele presta isso como serviço, e ele sempre foi muito solícito com a gente. Abaixo, na esquerda, um representante da empresa júnior de engenharia de produção, né? Foi ensinando a gente sobre marketing, sobre como vender, né? Sobre as etapas comerciais do processo de venda. E acima, na direita, para falar sobre criação de conteúdo com a empresa júnior de publicidade e propaganda. E ali embaixo o doutor Gustavo Emiliano também, que é professor convidado lá da UFRN, né, especialista em odontologia legal, que é quem ensinou a gente sobre ética no marketing para odontologia. Então, tiveram diversas figuras que ajudaram a gente a consolidar esse conhecimento e tirar a ideia do papel, né? E aí, nessa etapa, que começou a ser formada a ideia do nosso produto, o que a gente iria vender para os clientes, né? Mas, antes de começar a vender, né, e antes de ter um CNPJ propriamente, porque a gente precisava de tudo isso para vender para o mercado mesmo, a gente precisava de dinheiro, né? Então, a gente teve uma ideia, né, na época, de montar um curso
de estrutura para adquirir essa quantia que a gente precisava e tirar a ideia do papel. Realmente, era um custo muito elevado, a gente precisou fazer um contrato com a empresa júnior de direito para fazer um documento para a gente que iria para o cartório para abrir o CNPJ. Tudo isso teve custo envolvido. E aí nós 5, né, no meio da rotina aí, integral do curso de odontologia, que não é fácil, né, todos são envolvidos com diversos projetos, né, sem exceção, com pesquisa, monitoria, etc. E a gente conseguiu fazer esse curso lá na Associação Brasileira de Odontologia, né, aqui do Rio Grande do Norte. Então, tá aí as fotinhas descontraídas que a gente tem, né, conhecendo o lugar que ia ser o evento, o laboratório lá da ABO, e nós 5 se abraçando depois do sucesso que foi o evento. A gente conseguiu arrecadar tudo que a gente precisava para custear a formação da nossa empresa e, ao mesmo tempo, a gente criou uma relação com a Associação Brasileira de Odontologia que, no futuro, né, veio a ser muito importante para nós. Então, feito isso, a gente tinha o nosso CNPJ e aí faltava ainda uma etapa para a consolidação da empresa, que era justamente a de federação. A gente tinha alguns requisitos a cumprir numa data de, sei lá, uma semana para um evento presencial que ia ter, né, aqui entre as empresas juniores do Rio Grande do Norte. A gente conseguiu deixar tudo pronto para apresentar a nossa empresa às outras empresas juniores do movimento, né, daqui do Rio Grande do Norte, para mais de 200, 300 pessoas. Não tenho certeza porque era um evento híbrido, mas foi a maior quantidade de pessoas que eu já falei na minha vida, né, na frente de uma plateia. Então, foi a primeira empresa júnior a fazer um pitch de federação, que nada mais é do que discursar, né, apresentar a empresa e vender a nossa ideia para a rede, né? E foi a primeira a fazer isso em um evento da rede. Então, foi algo bem histórico. Até hoje, as pessoas vêm falar sobre isso com a gente, né? Nós 5, novamente, lá em cima do palco, e fizemos isso acontecer. E aí, o que se seguiu depois foi realmente, agora que a gente já tinha toda a parte da burocratização, né, feita, a gente precisava continuar colocando a ideia para frente, né? Então, a gente continuou estudando, principalmente, né, participando de eventos de outras empresas, se reunindo e colocando as coisas para frente. E aí, eventualmente, a gente formulou o nosso produto, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente, né? E aí a gente conseguiu o nosso primeiro contrato fechado, né, em maio desse ano, que foi justamente com a Associação Brasileira de Odontologia. Então, aí tá os professores responsáveis, né, que estão atualmente na diretoria da associação, e aí a gente entrou como parceiro deles, né, para gerir a parte do marketing da Associação Brasileira. Então, depois a gente precisava conseguir mais pessoas para a empresa, né? Afinal, 5 pessoas não tinha como dar conta de tudo, né? De todos os processos internos e enfim, a gente queria ganhar dinheiro para reinvestir na gente, então a gente precisava ter mais pessoas para ajudar a gente a fazer isso ir para frente, né? Nessa época a gente estava lá trabalhando muito, muito mesmo, né? Era muito difícil dar conta, então a gente viu a necessidade urgente de fazer o processo seletivo, né? Isso já foi em junho desse ano. Então essa aí foi na primeira etapa, até que nossa família cresceu, né? Foi um processo que durou quase 2 meses e a gente trouxe 10 novas pessoas para dentro da empresa, né? Que hoje em dia a gente tem trabalhado, né, cada vez mais, a gente passaram por todas as etapas do mesmo ensino que a gente teve para prestar um serviço de qualidade, né, para o mercado. E aí, também aqui um print meu com os representantes de outras empresas juniores de odontologia, né? Tem o Felipe e o Otacílio aqui, que são da UFPB e lá do Rio Grande do Sul, que me ajudaram, né, e ajudaram a empresa, e não só eles, pessoas de outras empresas juniores de odontologia. A gente tem muito essa troca, né? O movimento de empresa júnior, para quem não é familiarizado, tem muito esse senso de família mesmo, né? Todos são muito solícitos a ajudar você com o que for necessário e o que eles puderem, certo? Então, essa foto já é dessa semana, né? No início dessa semana, que a gente produziu mais um evento lá na ABO. A gente tem tido esse compromisso de fazer eventos acadêmicos, científicos, né, para a comunidade de
estudantes e pessoas formadas também, né? Esse curso era de urgências e emergências na odontologia, então a gente produz esses eventos para, enfim, ajudar a gente, né? Também é uma forma de gerar caixa, mas de, principalmente, trazer pessoas para dentro da Associação Brasileira, né? Isso faz parte do nosso serviço prestado a eles, e também de servir a comunidade como um todo, né? E aí, como sempre, a gente junta aí parte, né, da empresa, junta aí uma foto do curso ministrado lá pelo professor Bruno, que é o presidente da ABO. Mas aí, o que a Elysium faz na prática, né? Eu falei, enfim, sobre essa historinha toda, e até o nosso processo seletivo, né? Algumas pessoas que iam participar do processo perguntaram pra gente, tá, mas o que vocês fazem dentro da empresa, né? De modo que a gente precisou conversar isso várias vezes, né, nas etapas do processo seletivo, para deixar bem claro, né, o que a gente executava dentro da empresa. Então, o primeiro produto que a gente formou, o primeiro e único produto que nós temos no momento é a gente chama, né, de consultoria de marketing odontológico. E aí é um produto que é voltado justamente para auxiliar o cirurgião dentista, ou a clínica, ou a instituição, né, odontológica, que é o caso da ABO, um dos nossos clientes, a formular uma estratégia de marketing, né, voltada para o objetivo deles. Então, esse nosso produto, ele inclui desde o diagnóstico, que é você identificar realmente qual é o problema, com base na dor, né, do cliente, digamos. E aí, a gente faz um mapeamento de todos os processos, né, que são envolvidos nessa queixa ou nesse desejo deles, para a partir disso formular uma estratégia personalizada para o cliente, ou seja, para o objetivo dele. Então a gente pode, né, otimizar o perfil nas redes sociais do cliente, criar uma persona que nada mais é do que aquele cliente ideal, né? Quem é o público, é algo mais profundo que o público-alvo, né? Mas quem é aquela pessoa específica que o cliente quer atingir, né? É um paciente mais velho, se ele trabalha com reabilitação oral, ou enfim, para implantes, cirurgia, né? Etc. Então, isso pode ser direcionado através de uma boa estratégia de marketing, né? Usando as redes sociais, que são a principal ferramenta hoje em dia, né? Assim como outras também, né? Existem outras redes, existem outras plataformas e existem outras formas de marketing, né? Até o próprio boca a boca mesmo, seja panfletagem, dentro dos limites da ética, né? O Conselho de Ética faz a gestão disso, porque a gente também não pode mercantilizar a odontologia, né? Um dos nossos princípios é justamente ser e promover um serviço pautado na ética. Então, além disso, a geração de leads, que nada mais é do que novos clientes mesmo, né? Formulação de calendário editorial, ou seja, planejamento, né, de como é que vai se dar a criação de conteúdo para as redes sociais, formar uma identidade visual para o cliente, né, e assim como acompanhar indicadores de resultado, né? Então, tudo isso depende muito de qual é o objetivo do marketing daquele cliente, né? Atualmente, nós temos 2 clientes, 2 contratos assinados, né, que é com a ABO e com um dentista, que inclusive é professor da faculdade, né? Ele nos procurou sabendo da gente através da ABO, e aí ele chegou até a gente querendo ser uma referência na área de atuação dele, né? É um profissional consolidado, professor de muito sucesso, tem clínica própria, mas ele não tinha uma boa presença nas redes sociais, né? Ele queria promover melhor a imagem dele, porque ele também dá aulas, né, e cursos aí pelo Brasil, então ele tinha interesse em criar uma imagem com mais autoridade, e ele procurou a gente, né, porque ele não tinha tempo de fazer essa gestão, procurou a gente então com esse objetivo. E aí nosso serviço para ele, né, nesse exemplo, é justamente pautado nisso, né, em criar conteúdo, criar um fluxo de postagens para chamar principalmente acadêmicos para a rede social dele, que é o Instagram no caso, mas também de interagir com o público dele, uma vez que ele trabalha com reabilitação oral, o público dele é mais velho, né? Então, eles têm muitas etapas complexas envolvidas, né, no marketing, que tudo isso tem que ser muito conversado com o cliente e tem que ser muito bem formulado, tem que ser uma boa estratégia, porque o marketing pelo marketing ele não faz muito, ele tem que ter uma estratégia que direcione para um objetivo específico, né? E aí nosso propósito como
com o nosso serviço é justamente esse, né? Facilitar isso para o nosso cliente. Então, e aí você pode se perguntar, né, se isso realmente dá resultado, né? E aí nós, como empresa júnior, já faturamos mais de R$ 10.000, né, desde a nossa criação, entre eventos que a gente realizou e entre contratos fechados que a gente tem com os nossos 2 clientes. Além disso, tem sido, né, a gente estar na empresa uma grande oportunidade de networking, como eu falei, né, eu falei com muito mais gente do que eu poderia imaginar na minha vida, né? Toda semana, assim, eu converso com alguém novo para, enfim, fazer alguma coisa acontecer, ir atrás de algo para melhorar o serviço para o nosso cliente, seja nos processos internos da empresa, né? Ou então compartilhando experiência mesmo, né? Com outras empresas juniores, de outras áreas, de odontologia, enfim. Como eu falei, todo mundo no movimento é muito solícito para ajudar. Além disso, a gente tem recebido, né, esse feedback positivo dos nossos clientes, ou seja, a gente tem tido sucesso, claro, com os problemas, né, enfim, a gente faz um produto, mas colocar na prática é realmente complexo, mas a gente tem ido a passos, né, de certa forma devagar, mas tendo sucesso com os nossos clientes e os clientes deles também, né, têm gostado muito dos resultados. Então, sempre que a gente recebe lá um print de um cliente nosso falando assim, a gente fez uma postagem para o Instagram e aí um conhecido elogia, né, a postagem, fala que gostou, então o cliente vê os números lá, tipo, nossa, mais de 2.000 visualizações aqui num vídeo que a gente ajudou a produzir. Né? E aí a gente percebe ele aumentando os números, né? Ele aumentando o engajamento na rede social e cumprindo aquele objetivo que ele contratou a gente, né, para realizar. Então, nossa ideia sempre foi essa. E a partir disso, a gente tem conseguido, né, a partir da nossa formação e prestando esse serviço, a gente tem conseguido aprender mais para a gente mesmo também. Né? Afinal, a ideia, a proposta da empresa é ajudar o acadêmico a sair mais completo para o mercado. Então, prestando esse serviço, estando no ambiente da empresa e tendo essa vivência empresarial, a gente já, eu pessoalmente, né, me considero muito mais, tenho essa formação complementar, né, para sair para o mercado. Então, eu tenho mais noção de como é gerir minha imagem, minha própria marca, já tenho, sei lá, ideia de negócio que eu quero fazer quando eu me formar. Né? E tudo isso eu tenho certeza que eu jamais teria tido se a gente não tivesse comprado essa ideia da empresa Júnior lá em 2021. Então, aqui já chegando ao final da apresentação, né, eu trouxe essa imagem lá de uma apresentação da empresa Júnior do Rio Grande do Sul, de odontologia, que chama Neo Odonto. Pessoal que eu já conversei com eles um pouco, trocando vivências mesmo, e eu tenho essa imagem de uma palestra que eu participei deles quando estava ainda no processo de formação da empresa. Né? Eu estava em contato com muita gente, enfim, indo atrás de ideias, o que as outras empresas fazem, o que a gente pode fazer. E aí, eu acho que esses quadrinhos ilustram bem o que é fazer parte, né? E por que você deve fazer parte de uma empresa júnior, né? Especificamente na odontologia. A gente precisa trazer e aproximar essas áreas. Não é porque é da área da saúde que você não é um vendedor ou gestor do seu negócio, né? Seja na odontologia, seja na medicina. Eu vi que tem alguns médicos aí, né? Então, e pessoas de outras áreas, eu vi lá na grade do evento também. Então, obviamente, são já profissionais, né, com mais experiência, mas para você, acadêmico, que está vendo aí a palestra, é importante manter isso em mente, porque você vai sair no mercado e é um mercado cada vez mais competitivo e você precisa estar à frente disso, você pode estar à frente disso. Né? Hoje em dia, essas oportunidades estão aí bem na nossa frente, existe toda uma rede que pode te auxiliar para isso e basta você realmente querer. É trabalhoso, é muito trabalhoso, não vou mentir, a empresa foi e tem sido a oportunidade mais difícil da minha vida, né? Não só da minha formação acadêmica, porque é muito trabalhoso, são reuniões toda semana, lidar com o cliente não é fácil, lidar com as pessoas dentro da empresa não é fácil, né? Não é porque nós somos 5 amigos, né? Nós éramos 5 amigos inicialmente, né, que fundamos a empresa, que a gente não teve briga, impasses e etc., nos mais diversos tópicos, que, enfim, logicamente isso ajudou, mas tem sido complexo, mas tudo tem valido muito a pena. Então,
esses quadradinhos aqui ilustram basicamente o que me resume, né, a importância disso da empresa júnior. Então, ter o contato com o mercado de trabalho, adquirir essas habilidades, né, de comunicação, de liderança, né, um dos principais propósitos do Movimento Empresa Júnior é formar lideranças comprometidas em tornar o Brasil um país mais empreendedor, né? Então, eu me considero, hoje em dia, né, um líder dentro da empresa, né, afinal, estou no cargo de presidente, mas, enfim, minha intenção, né, sempre é que todos tenham essa mesma oportunidade, né? A gente tem muito bem dividido os cargos na empresa, e aí cada um deve ser um líder, né, e gerir o seu grupinho, né, de trabalho dentro da empresa. Então, tudo isso ajuda, né, a criação de soft skills, que a gente chama. Ou seja, como é que se cria ou se mensura habilidades como a fala, o poder de convencimento para vender para um cliente, liderança, trabalho em equipe, etc. Isso tudo tem que ser e pode ser trabalhado, né, e nada melhor do que vivenciar isso para aprender. Além disso, outras oportunidades que a empresa propõe, né, são esses treinamentos, imersões em eventos produzidos pela Federação de Empresas Juniores, viagens, né, uma vez que a gente tem dinheiro para isso, uma vez que a empresa é consolidada o suficiente para isso, né? Não é o nosso caso ainda, mas muitas empresas conseguem mandar várias pessoas para outras partes do país para participar e aprender cada vez mais nesses eventos produzidos, né? Seja da própria federação, ou seja de outras empresas no mercado sênior mesmo, né? Então, além disso, aprender sobre precificação, vendas, criação de valor, marketing propriamente, né, analisar o mercado, tudo isso aplicado à odontologia, né? Além disso, oportunidade de networking, né, com várias empresas e pessoas, enfim, empresas mesmo como Unimed, enfim, é necessário, né, para tirar ideias do papel e para criar novas oportunidades, né? Então, muita gente, quando eu vou falar, gosta muito da ideia da empresa, né? Professores e pessoas, assim, donos de lojas, etc., do mercado sênior, eles acham muito inovador a ideia da empresa, então eles compram muito, eles são muito disponíveis para ajudar a gente com o que for necessário, né? Então, eu creio que realmente não existe um limite para a área de atuação, né? Atualmente, nosso produto é voltado para a consultoria no marketing, mas a gente já pretende abranger outras áreas, né? Um outro produto que a gente quer fazer, assim, eu quero muito aprender e eu quero muito prestar isso ao mercado, sobre gestão financeira, ou seja, como precificar um serviço, né? A hora clínica do dentista é muito importante e ele tem uma gestão muito grande para fazer, porque a gente usa muitos materiais. Então, como é que eu faço esse planejamento? Como é que eu vou cobrar pela minha mão de obra para não sair no negativo no final do mês, né? Então, tudo isso são conhecimentos que são trabalháveis antes de você se formar. E a faculdade, ela ajuda, mas às vezes ela não dá tudo que você precisa para isso, né? Então, as empresas juniores podem surgir como um grande aliado para tornar você mais preparado para o mercado. Então, deixo aí essa mensagem, né? O objetivo, desde o início, tem sido esse: fazer a diferença na saúde, né? Especificamente é a nossa área, nossa intenção é valorizar a odontologia e valorizar as ciências, né, da área médica e impactar o mercado, né? Mas também toda essa esfera, né, em volta da gente de alguma forma. Então, a gente sabe que é algo inovador, né? É algo que não é todo mundo que faz, e a gente sabe que apenas acrescenta para a gente, né, depois de tudo isso que eu falei, de toda essa vivência, né, que eu posso compartilhar hoje em dia. Realmente foi algo que mudou a minha vida e eu tenho certeza que tem impactado os nossos clientes e tantas outras pessoas que a gente já teve a oportunidade, né, de ter algum tipo de interação, né? A ideia é essa, é deixar uma marca para fazer a diferença. Além disso, a empresa não é de João Pedro, né, não é de nenhum das 5 que fundou, ela é do curso de odontologia da UFRN. Então, a ideia é que ela se perpetue aí por muitos e muitos anos, né? Eventualmente, já vamos formar, né, e vai ter uma nova gestão. A gente já pensa na formação de novos líderes para levar essa história à frente e continuar também crescendo cada vez mais,
né? A gente ainda está no nosso primeiro ano de atuação, então quem sabe aí o que vem pelo futuro, né? Então, era isso que eu tinha para falar. Deixo aí nossas redes sociais, né, da empresa, Elysium.odonto, e o meu pessoal também, caso alguém queira tirar alguma dúvida ou conversar depois. O código QR leva justamente para essa grana da empresa, né? Então, quem quiser acompanhar um pouquinho mais do que a gente faz, né, nosso dia a dia e etc., fique muito à vontade para seguir lá. Então, agradeço muito a oportunidade dessa conversa aqui hoje, me disponibilizo para tirar qualquer tipo de dúvida, comentários e qualquer outra coisa que queiram falar. Agradeço o convite da pessoal lá da Liga de Saúde Digital, da UFC, os presentes, e era isso. Excelente palestra, João Pedro. Muito obrigada pela sua contribuição no nosso evento hoje. Foi muito interessante, né, poder ver os dados da valorização da profissão, né, da odontologia, discutir sobre a questão do mercado de trabalho, da oportunidade de uma vivência empresarial ainda na graduação, né? Muito interessante também acompanhar todo o contexto de formação da Elysium, a missão, os produtos, os resultados. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes aproveitaram muito dessa palestra, foi realmente muito rica. Muito obrigada. Bom, nós temos algumas perguntas no chat. Até o momento temos 2 perguntas. Vou fazer aqui. O Iago Juan pergunta: quais são os impasses dentro da universidade para monetizar dentro dos núcleos? Os impasses dentro da universidade para monetizar dentro dos núcleos? A última parte não ficou muito clara para mim. Como assim, Iago? Vou repetir. Ó. Quais são os impasses dentro da universidade para monetizar dentro dos núcleos? Pelo que eu entendi, assim, creio que eu tenho a resposta. Não sei se é exatamente o que ele perguntou, mas o principal impasse para a gente conseguir monetizar o nosso serviço foi uma parte burocrática por a gente ser da área da saúde, né? Existe na UFRN uma instância lá que é responsável pelas empresas juniores, e aí eles ajudaram também a gente, né, no nosso processo formativo, mas uma preocupação grande deles é se a gente não ia estar interferindo na área de atuação de outras empresas, né? Uma vez que existem outras empresas, digamos, de publicidade e propaganda, né, que atuam em algo como a gente faz, né? Eles também podem trabalhar para um cirurgião dentista, numa consultoria de marketing, né? E assim, um serviço até mais especializado naquela área deles, né? Ou seja, eles têm mais conhecimento na parte artística, por exemplo, né, para criar uma postagem. Mas a forma que a gente solucionou esse impasse para conseguir formular o nosso serviço, né, e conseguir prestar esse serviço para o mercado foi deixar muito claro que o nosso produto era voltado para odontologia, né? Não é uma consultoria de marketing, a gente não é especialista em publicidade, mas a gente é acadêmico de odontologia que teve todo o treinamento necessário para prestar aquilo, né? Então, o nosso cliente, o nosso cliente que é cirurgião dentista, né, sem ser a Associação Brasileira, ele já teve diversas experiências, né, nesse âmbito de consultoria para as redes sociais dele, com empresas seniores do mercado, né, dessa parte justamente de publicidade e propaganda. E ele falou que não gostou da experiência, ele não conseguiu fazer funcionar, porque eles não tinham conhecimento específico da área, né? Então, o que motivou ele a ir atrás da gente foi justamente por ser uma empresa de odontologia. A gente entende sobre o assunto, né? Afinal, a gente está se formando para isso. Então, a gente conseguiu aliar essas duas coisas e isso leva as pessoas até a gente, né? E foi assim, deixando claro que era algo especializado, específico, que a gente conseguiu monetizar realmente, né? Cobrar por esse serviço. Foi, eu creio que o único impasse que a gente teve por parte da universidade nesse sentido, né? De resto, a empresa flui muito tranquilo, como uma entidade assim, à parte das outras coisas. Perfeito, o Iago disse que a resposta está ótima, era exatamente isso mesmo que ele queria saber. Agora a gente tem mais uma pergunta do José Weberton.
Quais as maiores dificuldades jurídicas de formar uma empresa júnior? Cara, são diversas, né? Porque o processo da empresa júnior, né, para você tirar do papel, envolve duas etapas, né, que é a fundação e a federação. A fundação, ela consiste em você, basicamente, né, o resultado da fundação é a geração do CNPJ. Então, são diversos documentos que, se você me perguntar, eu não me lembro mais, né, enfim, tem o estatuto social, que é o que gera o CNPJ em si, mas tem diversos outros documentos mesmo que você precisa para conseguir finalizar essa etapa. Quem ajudou a gente com essa, assim, guiando a gente mesmo, mostrando assim, olha, você precisa disso, disso e disso, foi um dos núcleos que tem dentro da RN Júnior, que é a federação aqui do Rio Grande do Norte. Eu creio que todas as federações aí do Brasil, né, a federação responsável aí do Ceará, deve ter algum núcleo responsável pela incubação de novas empresas juniores, né? Então, tinha lá pessoas responsáveis por isso, né, por ajudar a gente a se criar. Então, eles disseram para a gente o que a gente precisava e a gente foi indo atrás. Então, as dificuldades jurídicas, em geral, foi só o trabalho mesmo, né, de fazer os documentos e o custo envolvido com isso, né? Como eu falei, a gente começou tirando dinheiro do nosso bolso para depois pagar ele, né? A gente confiou muito no nosso sucesso e ainda bem que deu certo, porque a chance da gente sair no negativo existia, né, caso a gente não conseguisse. Então, a gente teve que produzir um evento que deu muito certo e a gente conseguiu pagar, primeiro, a assessoria nessa parte jurídica, porque a gente contratou uma pessoa para fazer isso, né? Que foi a empresa júnior de direito aqui do movimento, e aí eles trabalham com isso, eles fizeram esse documento para ir para o cartório, né? Uma vez que a gente poderia ter tentado pegar um modelo na internet, mas existia a chance desse documento voltar do cartório com algum tipo de erro, e isso geraria mais custo ainda, né? Então, é bem burocrático mesmo, né? Fazer isso, e é trabalhoso, mas vale a pena, né? No final, dá certo, se você realmente se comprometer a isso. Então, creio que os dois pontos são esses, né? A quantidade de coisas que você precisa, as etapas que você precisa cumprir e os custos envolvidos nele, né? Que não são baratos. Quem já foi em cartório, precisou de alguma coisa de cartório, sabe como é. Os processos às vezes demoram e todos envolvem algum tipo de custo. Pois então, excelente, João Pedro. Aqui no chat nós temos muitos elogios para a sua palestra. O pessoal aproveitou bastante. Muito obrigada pela sua contribuição hoje. Foi muito interessante para ajudar a enriquecer todo o conteúdo da nossa jornada, né? E também aumentar os nossos conhecimentos e ampliar a visão de mundo acerca desse modo de vivência empresarial ainda na graduação. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite, né? Novamente, muito agradecido. Poder falar mais sobre e divulgar. Caso alguém precise de ajuda, né, aí para, enfim, se alguém tiver inspirado para criar uma empresa júnior de odontologia ou de outra área, né, aí na faculdade, pode entrar em contato comigo, me coloco à disposição para ajudar com o que for necessário. Tá certo, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, até a próxima. Até a próxima. Bom, pessoal, para darmos continuidade ao nosso ciclo de palestras de hoje, eu chamo agora a próxima moderadora para nós iniciarmos a última palestra do dia e após a última palestra nós teremos a premiação dos trabalhos. Bom dia a todos. Eu sou a Jaine, eu sou acadêmica do 8º semestre do curso de odontologia da Universidade Federal do Ceará, ligante da Digiliga, a Liga de Saúde Digital, e dando continuidade ao nosso evento, a nossa próxima palestra, intitulada Algoritmo na área de saúde, será ministrada pelo professor Dr. Roberto Wagner Bezerra de Araújo. Antes de falar sobre o currículo do nosso palestrante, eu queria lembrar a todos os participantes que qualquer dúvida sobre o tema é só perguntar no chat do YouTube, que ao final da palestra será repassada para o nosso palestrante. Então, sem mais delongas, eu vou fazer uma breve apresentação do currículo do nosso palestrante
Então, o professor Dr. Roberto Wagner possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência médica em Anatomia Patológica, especialista em Criminologia e Direito Penitenciário pela Universidade Federal do Ceará, cursou doutorado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro em Anatomia Patológica e Patologia Forense. Atualmente, é professor titular do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Universidade Federal do Ceará, membro da Câmara Técnica de Bioética do Conselho Federal de Medicina, professor de Bioética da pós-graduação em Patologia da Universidade Federal do Ceará e conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Ceará. Assim, bom dia, professor. Queria agradecer novamente a vossa participação na nossa jornada e é uma imensa honra tê-lo aqui abrilhantando o nosso evento. O espaço é todo seu, passo a palavra para o senhor, professor.